O que Eva lembrou antes de comer do fruto proibido? Com certeza você conhece a história clássica de Adão e Eva no Jardim do Éden. O que você vai ouvir hoje, a informação que vou te contar hoje, vai mudar a sua vida. É relevante para os dias de hoje, mesmo tendo acontecido há milhares de anos. Ouça com atenção. Você certamente sabe que Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e havia uma árvore que era a árvore do fruto proibido. A serpente se aproximou de Eva, a enganou e Eva, enganada, chegou até aquela maçã vermelha brilhante e a comeu. E quando ela comeu, depois deu para Adão comer e Adão comeu e Deus ficou bravo. E depois disso eles desceram para um mundo muito difícil e muito escuro, que é o mundo que conhecemos hoje, por causa do pecado original de Adão e Eva. Essa é uma leitura clássica que realmente as pessoas conhecem. O que você vai ouvir hoje é um aspecto que eu acho que vai mudar a sua vida, porque é muito inovador. Você vai entender o porquê. Certamente a sua conclusão será: mas Eva, pecou ou não pecou? Não entendo. Quero saber mais. É nisso que vamos focar na aula de hoje. Escute atentamente. Há algo que Eva lembrou, algo muito especial que Eva lembrou antes de comer do fruto proibido. O que eu te conto? Maçã. Continuamos. O que aconteceu? Adão e Eva, é verdade, estavam no Jardim do Éden. Eles estavam em um lugar lindo. Um lugar que, como hoje, toda pessoa entende que era um lugar espiritual. Não necessariamente árvores frutíferas como conhecemos hoje. Como se sabe, o Jardim do Éden é um lugar espiritual, não é esta terra. E é preciso entender que o que nossos sábios explicam e o que a Bíblia explica também são muitas mensagens ocultas, não é literal, não é só aquilo que te contaram quando você era criança. Ouça atentamente. Adão e Eva estavam no Jardim do Éden e Deus realmente disse a Adão e a Eva que desse jardim eles tinham que cuidar e que podiam comer de toda a árvore frutífera do jardim. Mas havia um especificamente do qual era proibido comer? Esse se chama a árvore do conhecimento do bem e do mal. Muito bem. Agora, o que aconteceu? Em um momento, é verdade que a serpente se aproxima de Eva e lhe pergunta. Vou te contar tudo com minhas palavras, de forma livre, não literal. A serpente conta para Eva e diz: Eva, entendi que vocês podem comer de todo fruto. É verdade? Ela diz não. Eva diz não. Não podemos nem tocar nem comer deste fruto em particular, desta árvore em particular, de todo o resto nós podemos comer. E a serpente diz: ah, vocês não podem tocar nesta árvore. O que a serpente faz? Ela a empurra, Eva toca na árvore e não acontece nada. Não acontece nada. E Eva sabia que, na verdade, o castigo por tocar até mesmo naquela árvore era algo muito difícil. E o que aconteceu? A serpente disse para ela: ah, viu o que aconteceu? Você tocou na árvore e nada aconteceu com você, nada aconteceu. Portanto, coma. Se nada aconteceu com você ao tocar, com certeza se você comer também não vai acontecer nada. Foi isso que a serpente tentou enganar. Agora vamos entrar nos mundos interiores de Eva, assim, com nossas palavras, para entender realmente o que aconteceu dentro de Eva, na sua psicologia interna, em suas emoções internas e em sua parte mais elevada, a parte mais cerebral. Escute atentamente. Eva lembrou de algo muito interessante, que antes das almas, essas almas pristinas, que foram as primeiras almas da humanidade, que foram Adão e Eva, obviamente, lembraram, Eva especificamente, Eva lembrou de algo muito especial. O que ela lembrou? Eva lembrou que Deus disse para ela assim, disse: olhem, tudo isso de novo eu digo com as minhas palavras. Disse assim: Adão e Eva, vocês vão descer para um mundo difícil, com dificuldades, o mundo mais baixo de todos os mundos. Mas saibam que se vocês fizerem desse mundo um mundo no qual eu possa habitar com vocês, e o corrigem e fazem de cada obstáculo uma oportunidade para elevá-lo. Saibam que vocês vão levar o mundo mais baixo de todos os mundos ao plano mais elevado de todos os mundos. Portanto, eu peço a vocês, com meu amor absoluto por vocês,
que vocês são minha criação primária no nível de seres humanos. As primeiras almas, as almas primordiais, que de vocês vai sair toda a humanidade. Peço que cuidem do meu mundo, corrijam-no, amem meu mundo e façam desse mundo um lugar onde eu possa habitar com vocês. Muito bem. E aí Deus desceu essas almas pristinas que realmente tiveram no grande Éden, no jardim, como se diz em hebraico, no jardim do Éden, uma profecia se diz em hebraico, uma nevoa limpa, pura. Pensem, falando com Deus, sem nenhum tipo de inclinação para o mal, não tinham inclinação para o mal, eram almas, como eu disse no começo, eram almas vivendo em um mundo espiritual. Não era um jardim como os que você vê hoje. Hoje você vai a um jardim na praça central da sua cidade ou do seu bairro, não é? O grande Éden, se diz em hebraico, né? O jardim do Éden, como hoje você entende que o paraíso não é um lugar físico neste mundo, é um lugar de natureza espiritual. Obviamente acima do plano material que nós conhecemos, assim Adão e Eva estão em um plano espiritual elevadíssimo, elevadíssimo, com uma proximidade com Deus impressionante. Por isso é preciso saber que isso é algo. Eles não tinham inclinação para o mal, portanto, mais uma vez, não era uma maçã vermelha brilhante que Eva não conseguiu resistir. Estamos falando de aspectos espirituais muito profundos, que eram o bem e o mal, e foi isso que Eva lembrou. O que Eva lembrou? Eva, o que ela entendeu? Eva entendeu que ela estava em um mundo perfeito, estava com seu amado esposo Adão em um mundo perfeito, sem nenhum tipo de complicações. Era um mundo no qual podiam falar com Deus de forma livre, de forma limpa e pristina. E o que ela lembrou? Quando a serpente tentou enganar e disse para Eva: olha, a árvore, o bem e o mal, come, toca, come, aí. Ela disse: ah, a árvore do bem. E o mal? Agora eu me lembro, antes de descer para este plano, quando éramos almas ainda mais próximas de Deus, Deus me disse que iríamos descer para um mundo difícil, com dificuldades, com desafios, que Deus, em sua infinita bondade e amor por nós, nos disse que quer que façamos desse mundo tão baixo e tão escuro um mundo puro, um mundo luminoso, um mundo no qual façamos um lugar para Deus, o Criador Todo-Poderoso. Mas eu aqui vejo tudo perfeito, tudo é perfeição. Há apenas um ponto neste mundo perfeito em que ouvi a palavra mal, discernimento entre o bem e o mal. Vida e morte. O que é morte? Aqui tudo é perfeito, tudo é vida. Existe morte? O que é morte? Portanto, Eva disse: vamos ver. Se eu comer daquela árvore, daquela Etz Hadat, se for em hebraico, Etz Hadat Beim Tov Lera, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, então aí talvez eu possa chegar em nível de entendimento a compreender que existe o bem e o mal. Agora tudo é bom, tudo está bem, não tenho o que corrigir. Talvez é um segredo que Deus me revelou antes de eu descer a este mundo, que Ele quer que eu me ofereça voluntariamente. Coma desse fruto. Entre em uma percepção de que realmente há dissonância, dicotomia, bem e mal, e aí corrija. Mas Deus, por seu infinito amor por mim, me disse: eu não posso te pedir isso de forma explícita, porque é algo muito difícil de pedir. Que você e Adão e todas as suas descendências tenham que sofrer e chegar a um mundo de verdade. Que há complicações, há altos e baixos, há o bem e o mal, há. O que nós conhecemos hoje é este mundo, é um mundo lindo, com muitas dificuldades, e cada dificuldade potencial de corrigir. E isso foi o que Eva entendeu. Eva disse: Deus quer que eu me ofereça voluntariamente junto com meu amado esposo Adão. Coma do fruto. Desça de nível perceptivo e desça para um mundo que eu ainda não conheço, que é o mundo mais baixo dos mundos, e que eu faça desse mundo um mundo no qual Deus possa habitar e estar conosco. E isso foi o que Eva lembrou. E o que levou Eva a comer do fruto?
Não era uma tentação, e isso eu vou te contar, porque é relevante para a sua vida, que se você entender, pode te dar ferramentas para a sua vida de forma impressionante. Entenda, Eva, como eu te disse antes, Eva não tinha inclinação para o mal. Eva não foi tentada por um fruto brilhante, uma fruta vermelha ou qualquer fruta que você possa imaginar. Ela entendeu que ali havia um potencial oculto, que é verdade que a serpente quis enganá-la. A serpente, sim, realmente teve a má inclinação de enganá-la. Mas Eva não foi guiada por um instinto negativo, que ela não tinha instinto para o mal. Não existia tal coisa. Portanto, Eva decidiu descer de percepção, descer de mundo, para elevá-lo ao mundo superior, que entendeu que essa era a vontade mais interna de Deus, que era o que ele queria que Eva e Adão fizessem. Se diz em hebraico, Ahatson apnimi el hatson, a vontade mais interna de Deus, isso é o que Eva queria, isso é o que Eva queria. Portanto, Eva decidiu comer e comeu. E Deus ficou bravo. Deus ficou bravo. Ouça, isso vai mudar todo o seu vínculo com Deus. Ouça atentamente. Geralmente, na história que a gente ouve, Deus fica bravo. Diz em hebraico, Aieca, onde você está? Ele gritou com Adão, como se fosse lançar um raio. E Adão disse, não fui eu, foi minha esposa que comeu, ela me convenceu. Isso é o que realmente te contam. Mas se você coloca outra entonação, não de alguém gritando, é totalmente diferente. Deus disse, Aieca, onde você está? Como você percebeu o que eu realmente queria? E Adão disse, ative o mistério. O Deus, meu amado Criador, na verdade não foi mérito meu, o crédito não foi meu. Não fui eu quem percebeu, foi minha amada esposa, ela realmente percebeu o que o Senhor realmente queria, Deus, e ela comeu. Ela decidiu se voluntariar e me disse o que eu também tinha que fazer. E eu obviamente ouvi a voz dela, assim como isso eu te digo, assim como Deus disse a Abraão, nosso patriarca, ao filho Shema Becolá, ouça a voz da sua esposa Sara. Assim, obviamente, isso foi antes. Adão ouviu a voz de Eva, pois se sabe que a mulher tem uma biná, um entendimento muito acima do homem. E Adão entendeu que sua esposa estava certa. Ele obedeceu e Deus se maravilhou de como eles perceberam qual era a sua razão primária, sua vontade mais interna, que era que comessem, para quê? Para elevar este mundo ao plano mais elevado, acima dos mundos dos anjos e tornar este mundo mais importante. Criar um lugar onde Deus possa habitar conosco. E Deus disse a Jack, aí está, onde você está, como você percebeu? Ele se maravilhou. Agora você pode dizer, então hoje eu também posso fazer algo que Deus me diz para não fazer, porque eu entendo o que Deus realmente quer. Não tire as coisas do contexto, não estou dizendo que você, mas ninguém deve tirar as coisas do contexto. Hay que saber que, como dijimos, Adão e Eva, antes de comerem o fruto, não tinham inclinação para o mal, tinham uma profecia pura e limpa. O que eles fizeram foi por uma decisão de um entendimento totalmente acima do que nós podemos compreender. Agora, depois de terem comido o fruto, realmente o bem e o mal entraram em Adão e Eva, eles realmente tiveram uma queda na percepção. E nós, seus descendentes, já estamos de certa forma, entre aspas, como contaminados entre o bem e o mal. Já não temos a profecia pura que eles tinham, portanto nós realmente não. Temos que fazer o que Deus quer. Onde? Como eu sei o que Deus quer? Está escrito na Torá? A Torá escrita na Torá oral, o que o judaísmo ortodoxo ensina, o que os sábios judeus ensinam. Portanto, hoje realmente a coisa está muito clara. O que Deus quer e o que Deus não quer. A partir da entrega da Torá, há 3.337 anos, Deus entregou a Torá e graças a Deus podemos dizer, quero fazer a vontade de Deus. Como? Estudando a Torá. O que dizem nossos sábios? Como eles explicam a Torá? E agora está claríssimo, depois da entrega da Torá, o que Deus quer e o que Deus odeia. Por exemplo, o primeiro mandamento. Anoji, Adonai Elohesha, Yerotseti, Hameretzi Mitzaim, Evitavadim. O primeiro mandamento, eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão.
Segundo mandamento, Lo ye Elohim hagerim hael panai. Isso te conto, são como os 2 primeiros mandamentos, é como os versículos mais famosos da Torá, até mesmo para pessoas não judias. Se você é judeu, judia ou não judia, com certeza já ouviu falar deles. Portanto, aqui vemos que Deus ama, que Deus odeia. O que Deus ama? Uma relação próxima. Anoji, Adonai Elohesha, eu sou Deus, o seu Deus. Ele falou a todas as almas dos judeus, incluindo conversos e conversas do judaísmo, ao longo de toda a história. 600.000 almas mãe ramificadas em muitas almas, mas se sabe 600.000 almas mãe ramificadas em todas as almas de todas as gerações do povo de Israel, incluindo conversos e conversas do judaísmo. Ouvimos Deus falar e vimos letras hebraicas. Isso vai ser comemorado em breve, no dia de Shavuot. O dia de Shavuot é o dia em que Deus entrega a Torá, o casamento entre Deus e o povo de Israel com a Torá como a Ketubá. O contrato nupcial é a Ketubá, é a Torá. Aí esse é Shavuot. O dia no mês de Sivan, no calendário hebraico, é o casamento do povo de Israel com Deus. O segundo mandamento é: não tenha ídolos diante de mim. Deus abomina a idolatria. Que alguém se dirija a Deus através de um intermediário. Seja pessoa viva, morta ou objeto. Que Deus não permita. Deus abomina a idolatria. Existem muitos versículos que dizem isso de forma explícita, como Deus abomina a idolatria. Deus quer um vínculo saudável, limpo e direto com Ele. O Criador de todo o povo fala com você através das suas palavras com Deus. E essa é uma forma de se conectar sem muitas elucubrações. Fale com Deus com as suas próprias palavras. E essa é uma forma simples de se conectar com Deus. Portanto, resumindo um pouco nossa aula de hoje, é entender que Eva e Adão nos deram algo incrível, que é realmente fazer da nossa vida um Mishkan, um tabernáculo para Deus, como está escrito na porção semanal para Yad Terumá. Quando o povo de Israel leva as ofertas ao tabernáculo, Deus diz assim: e construam um tabernáculo, e construam para mim um tabernáculo, e para um tabernáculo. Meu tabernáculo. Eles mesmos, Deus vive no tabernáculo. Mas qual é a grande novidade aqui? Neles, em cada um de nós, Deus habita. Se alguém tem uma qualidade pessoal, de modo geral, e qualidades pessoais diversificadas em sua vida, em sua família, trabalho, estudo, onde você anda, para onde você vai, você é um tabernáculo de Deus. Você tem boas qualidades, você ajuda o próximo. Você se conecta com Deus, procura fazer a vontade dele com a alegria do seu coração em cada instante da sua vida. Sua vida é um mini tabernáculo e assim pense na sua família como um tabernáculo maior, na sua cidade como um maior ainda, no seu país maior ainda e no mundo inteiro. Um grande tabernáculo para Deus. E obviamente que tenhamos o mérito de viver no Beit HaMikdash, chegar ao terceiro Beit HaMikdash, o santo templo em Jerusalém que realmente será luz para as nações de forma absoluta. Impressionante que tenhamos toda a humanidade o mérito de servir a Deus e lembrar o que Eva lembrou. Eu quero viver com Deus, quero fazer um lugar para Deus e transformar este mundo, com quedas e com descidas, e por isso com subidas, com a possibilidade de elevá-lo a um plano ainda superior ao dos anjos. E isso com a minha vida diária, o dia a dia com minha família, com meus amigos, os estudos, o trabalho, o que faço. Você faz garrafas em uma fábrica? Você está melhorando o mundo de Deus? Você também é professor, ensina boas qualidades aos seus alunos. Você é economista, também aí descobrir Deus. E ensinar economia ou desenvolver teorias econômicas para a melhoria do mundo. Você é advogado, você é ator, você é psicóloga. Ajude as pessoas, seja como taxista, motorista da Omnium ou onde estiver. Descubra Deus e descubra como, no que você faz no seu dia a dia, você leva esse discernimento entre o bem e o mal para o bem. Deus nos diz, você escolherá a vida, você tem a vida ou a morte diante de si. O que isso significa? Você tem a possibilidade de escolher o bem ou, que Deus não permita, o oposto. Escolha a vida, escolha a vida. Bom, se você ainda não faz parte da minha comunidade, quero te convidar a se juntar a nós se você gosta do meu conteúdo e quer estar mais perto de mim. Pode me enviar perguntas pelo WhatsApp mostrado no vídeo do canal. Na descrição conto algo impressionante.
Em breve vamos começar um curso de hebraico básico, impressionante. Você vai poder mergulhar no hebraico se Deus quiser, obviamente começando aos pouquinhos, Mas para os membros da comunidade é um curso gratuito. Quem não é membro também pode se inscrever, aqui é pago, mas se você é membro ou quer se tornar membro, o curso é gratuito.